Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da Lição dos Jovens. Olá, bom estar aqui de novo. Hoje é domingo, dia 5 de outubro, e a gente vai mergulhar juntos no estudo deste dia da semana. É uma passagem, olha, que marca mesmo a história de Israel. Verdade, um ponto de virada, Alina. Exato, a gente está falando da missão dos 12 espias lá em Canaã. Aquela história que está em Números capítulos 13 e 14. E para nossa conversa ficar mais rica, vamos usar também os comentários de Ellen G. White, né? Do livro Patriarcas e Profetas, capítulo 34. E com um foco especial em Josué, que é uma figura-chave ali. Isso mesmo, em Josué, a nossa ideia aqui não é só contar de novo a história, mas assim, tentar entender o porquê, sabe? As consequências da fé, da falta de fé e o que isso tem a ver com a gente hoje. Então vamos lá, vamos desempacotar isso juntos. Vamos lá. Bom, antes da gente falar dos espias em si, eu acho super importante a gente conhecer um pouco melhor o Josué antes desse momento, né? Ele não surge do nada ali. Não mesmo. As fontes mostram que ele teve uma preparação longa, tipo um discipulado bem intenso com Moisés por uns 40 anos no deserto. 40 anos. É muito tempo de preparo, né? Uma vida. Pois é. E a primeira vez que a gente ouve falar dele na Bíblia já é numa crise, numa batalha. Logo que saíram do Egito, os amalequitas atacam Israel. E atacam de um jeito covarde, né? Pegando os mais fracos por trás. Deuteronômio 25, verso 18, dá esse contexto bem triste. Sim, uma situação terrível logo no começo da jornada. E quem Moisés chama para liderar a defesa? Justamente o Josué. Isso já mostra muito sobre ele desde cedo, né? Um cara de ação, fiel, corajoso para encarar o inimigo. Exatamente. Mas é importante, né? A gente não vê só o guerreiro. O material que a gente tem, incluindo o que Ellen White comenta, destaca muito a fé profunda dele. O coração consagrado a Deus. Pensa bem, ele era jovem. Numa idade que normalmente a pessoa busca mais destaque. Né? E onde a gente encontra Josué? Lá em Êxodo 33, verso 11. Ele está ali, servindo, quietinho, com humildade, junto ao tabernáculo. Enquanto Moisés falava com Deus, ele ficava ali na tenda. Não saía, aprendendo, servindo, esperando. Nossa, que interessante essa dualidade. É fascinante, né? Capaz de liderar uma batalha, mas também de servir em silêncio, esperando as ordens de Deus através de Moisés. Essa mistura de ação e devoção, coragem e humildade. Não é comum. Faz sentido. E esses 40 anos, então, foram mais que espera. Foram formação mesmo. O que mais a gente pode entender desse período? Como foi essa preparação? Olha, a Bíblia não dá um currículo detalhado, né? Mas a gente vê o resultado. Aqueles 40 anos no deserto foram uma escola prática. Liderança, logística, depender de Deus para tudo. E, talvez o mais importante, conhecer o caráter de Deus e o caráter do povo. Assim, ver as reações, né? Exato. Ele viu Deus cuidando, mandando maná, água, mas viu também o povo reclamando toda hora, fazendo bezerro de ouro, duvidando. Ele aprendeu com os acertos e talvez mais ainda com os erros de Israel e com a paciência de Deus que Moisés administrava. A lealdade dele a Moisés, mesmo quando o povo se rebelava, mostra um caráter forjado ali, na fidelidade. Entendi. Uma base bem sólida de fé e experiência. E é isso que prepara ele para o teste que vem agora. Então vamos lá para Cades Barneia, fronteira da Terra Prometida, o povo está ali quase chegando, e aí surge a ideia de mandar espias. Como foi isso? Então, Números 13 começa falando que Deus mandou Moisés enviar os homens. Só que, se a gente olha em Deuteronômio capítulo 1, versos 22 e 23, fica claro que a ideia partiu do povo. Ah, do povo? Sim, eles chegaram para Moisés e disseram: vamos mandar uns homens na frente para dar uma olhada na terra, ver o caminho, as cidades. Moisés achou a ideia boa. Aí Deus permitiu e deu as instruções. Ellen White interpreta isso não como a vontade perfeita de Deus, sabe? Mas como uma concessão. Deus já tinha prometido a terra, não precisava espiar, tecnicamente. Entendo. Uma concessão à fraqueza da fé deles. Exato. Talvez até como um teste, né? Para ver o que realmente estava no coração deles. Um teste.
E isso dá outra dimensão para a missão, né? O objetivo oficial era prático: ver a terra, as cidades, o povo, o solo. Mas por trás, o plano divino era mais fundo: revelar a fé ou a falta dela de Israel. Eles iam confiar na promessa, mesmo vendo os desafios. Exatamente essa a questão. A missão levou 40 dias, 12 líderes, um de cada tribo. Foram lá, viram tudo e voltaram com provas claras da riqueza da terra. Aquele cacho de uvas famoso, carregado por 2 homens. Sim, super famoso. Virou símbolo, né? A prova física de que Deus estava cumprindo a parte dele. A terra era incrível, mandava leite e mel, como diz a Bíblia. Tinha uma promessa de Deus, tinha uma prova física na mão, o cenário perfeito para avançar com fé, mas... Aí vem a virada. O relatório não foi unânime. E que virada! 10 dos 12 espias, olha, eles até reconheceram a fertilidade. Realmente a terra é boa, tá aqui o fruto, diz lá em Números 13:27, mas logo em seguida o discurso vira pro medo, pra impossibilidade. Mudaram o foco totalmente. Gigantes lá, os filhos de Anak. Esses gigantes tinham uma fama, né? Quase lendária. A descrição que eles fazem é puro pessimismo, né? Chegam a dizer que se sentiam como gafanhotos perto deles e que era assim que os gigantes os viam também, lá em Números 13:33. É uma autodepreciação total, só olhando o tamanho, esquecendo completamente o poder de Deus que tirou eles do Egito. É um medo falando mais alto que a memória, né? Esqueceram as libertações passadas. A conclusão deles foi direta: a gente não pode atacar esse povo. Eles são mais fortes que nós. Verso 31. Espalharam um mau relato, como diz o texto, falando mal da terra que Deus prometeu, só focando na dificuldade e esquecendo quem deu a promessa. Que triste. Mas ainda bem tinham 2 vozes diferentes ali, Josué e Caleb, o representante de Judá. Qual foi a reação deles? Foi um contraste total, imediato. Enquanto o povo começava a ficar com medo por causa dos 10, Caleb tentou acalmar a multidão e falou bem alto, lá em Números 13:30. Vamos subir agora e tomar posse da terra. Com certeza nós podemos vencer. Olha a confiança. Com certeza. Não era uma esperancinha, era a certeza baseada em Deus. E o Josué, que estava junto com Caleb, reforçou isso depois, né? Quando a rebelião do povo já estava explodindo. Lá em Números 14, versos 7 a 9, eles rasgam as roupas desesperados com a falta de fé do povo e falam: a terra é ótima. Se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra que mana leite e mel. Só não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo de lá. Eles são como pão pra gente. A proteção deles acabou, o Senhor está com a gente. Não tenham medo. Certa, se o Senhor se agradar de nós, ou seja, se a gente for fiel, reafirmam a promessa, chamam a incredulidade de rebelião e atacam o medo de frente. Não tenham medo, são nosso pão, quer dizer, a gente pode vencer eles, a proteção deles acabou, e a frase final: o Senhor está conosco. Aí tá a diferença que a Ellen White aponta, né? A perspectiva. 10 olharam os gigantes e as muralhas e se sentiram gafanhotos. Josué e Caleb olharam para Deus e viram os gigantes e as muralhas como coisas que Deus podia superar. É a mesma realidade, mas com lentes diferentes. Medo versus fé. E aquela frase depois, que eles seguiram o Senhor de todo o coração. Resume tudo. Exatamente. Não era uma fé cega que ignorava o perigo. Eles viram os mesmos gigantes, as mesmas cidades. A diferença é que eles compararam esses desafios não com a força deles. Aí sim seriam gafanhotos. Mas com a força ilimitada de Deus, que já tinha aberto o Mar Vermelho. A fé deles estava na memória do que Deus já fez e na certeza do que Ele prometeu fazer. Só que, infelizmente, o relatório dos 10 teve mais impacto no povo do que o apelo de Josué e Caleb. Como o povo reagiu? Foi uma explosão, desespero e rebelião total. Números 14 descreve a cena. O povo todo chorou a noite inteira. Começaram a reclamar de Moisés e Arão. Por que Deus trouxe a gente aqui para morrer na guerra, com nossas mulheres e filhos? E aí vem o pior da incredulidade. Não era melhor a gente voltar para o Egito? Números 14:3. Chegaram a ponto de dizer: vamos escolher um líder e voltar para o Egito. Verso 4. Nossa, que chocante pensar nisso. Preferir a escravidão no Egito à liberdade com desafios na Terra Prometida.
só por medo. Querer tirar Moisés para colocar alguém que levasse eles de volta para a opressão. Ellen White realmente fala que esse foi o ponto mais baixo de Israel até ali, uma rejeição total da liderança de Deus. E a tensão foi ao máximo. Quando Josué e Caleb fizeram aquele apelo cheio de fé que a gente comentou, a reação do povo foi violenta. A congregação toda disse para apedrejar eles, Números 14.10. Quase mataram os únicos 2 que confiaram em Deus naquele momento. Foi aí, nesse pico de rebelião, que Deus interveio de forma visível. A glória do Senhor apareceu na tenda. O que aconteceu depois? Deus falou direto com Moisés. Expressou a decepção profunda e a raiva justa. Até quando esse povo vai me desprezar? Até quando não vão crer em mim, mesmo depois de todos os sinais que fiz no meio deles? Vou ferir esse povo com uma praga e deserdá-lo. E de você, Moisés, farei um povo maior e mais forte do que este. Números 14, 11 e 12. Era uma proposta radical. Acabar com a nação rebelde e recomeçar com Moisés. E, de novo, Moisés se coloca ali no meio. A intercessão dele aqui é incrível, né? Ele não aceita a oferta de virar uma nação gigante às custas do povo. De jeito nenhum. A intercessão de Moisés é fantástica porque ele não apela pela pena de Israel, mas foca na reputação de Deus perante as outras nações. Ele argumenta: os egípcios vão ouvir, se o Senhor matar esse povo todo de uma vez, as nações que ouviram a tua fama vão dizer, Deus não conseguiu levar esse povo para a terra que prometeu, por isso matou eles no deserto. Números 14, 13 e 16. Basicamente Moisés diz, Senhor, a tua honra está em jogo, o que vão pensar de ti? Ele apela para o caráter de Deus, misericordioso, paciente, que o próprio Deus tinha revelado a ele. E Deus ouve Moisés. A misericórdia vence o juízo imediato, mas não sem consequências, né? Correto. Deus diz, perdoei conforme você pediu. Números 14 e 20. A destruição total foi evitada, mas a incredulidade teve um preço alto e assim pedagógico. Deus declara que por causa da reclamação e da falta de fé, ninguém daquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, menos Josué e Caleb, ia entrar na terra prometida. Iam ver de longe, mas não herdar. A sentença foi, vagar 40 anos no deserto, 1 ano para cada dia que os espias ficaram lá, até toda aquela geração incrédula morrer. Os filhos deles, a nova geração, é que iam entrar. 40 anos. Duro, mas ligado diretamente à raiz do problema, né? A falta de fé naqueles 40 dias. E teve consequência imediata também, não só a longo prazo. Sim. Teve um juízo na hora específico para quem começou a rebelião. Os 10 espias que trouxeram um relatório ruim e desanimaram o povo morreram de repente de praga perante o Senhor, Números 14 e 37, um sinal claro que Deus não aprovou aquela liderança negativa, e o povo, quando ouviu a sentença dos 40 anos, teve um tipo de remorso, mais superficial. Ah, é. O que eles fizeram? No impulso, decidiram que, agora sim, eles iam subir e lutar. Moisés avisou, não subam, o Senhor não está com vocês, vocês vão ser derrotados. Verso 42. Mas eles desobedeceram de novo, teimosos. Tentaram fazer a coisa certa, mas na hora errada e pelo motivo errado. Não era fé, era teimosia, talvez medo da punição no deserto. E aí... foram massacrados pelos amalequitas e cananeus da região. Ellen White analisa essa tentativa como outra forma de rebelião, uma obediência cheia de presunção, fora do tempo de Deus. Tão errada quanto a incredulidade de antes. Agiram por conta própria, sem Deus, e deu no que deu. Isso ensina que agir por impulso, mesmo na direção certa, mas sem Deus, também é furada. Nossa, essa história é muito densa. Olhando o quadro todo, quais são as lições espirituais mais fortes que a gente tira daqui, pensando também nos comentários da Ellen White? São lições para a vida toda, né? E muito atuais. Primeiro, a escolha básica de todo dia. Fé ou incredulidade? A gente sempre enfrenta desafios gigantes. A pergunta é, vamos olhar para eles com medo, nos sentindo gafanhotos, ou com fé no poder de Deus, lembrando das promessas? Os 10 viram gigantes, Josué e Caleb viram Deus por trás dos gigantes. Isso faz toda a diferença. Total. Segundo,
A prova do desânimo. O relatório dos 10 foi uma arma de desânimo em massa. Ellen White diz que o desânimo é uma das ferramentas mais fortes do inimigo. Quando a gente passa por dificuldade, grana, saúde, família, dúvida, tentação de focar só no negativo é enorme. A lição é escolher focar na fidelidade de Deus, como Josué e Caleb. Escolher o foco, né? Exato. Terceiro, o pecado da murmuração. O que era a murmuração deles? Reclamar das circunstâncias de Moisés e, no fundo, de Deus. Reclamar do caminho, da comida, dos perigos. Ellen White diz que isso é rejeitar a sabedoria e o cuidado de Deus. É duvidar que Ele sabe o que faz na nossa vida. Puxa, isso é muito atual, né? Quantas vezes a gente reclama no coração das dificuldades que Deus permite? Verdade. A gente nem percebe às vezes. Quarto, a importância do tempo da graça, da oportunidade. Israel teve a chance de ouro ali em Cádiz. A terra estava na frente, a promessa valendo, Deus pronto para agir. Mas eles hesitaram, duvidaram, se rebelaram bem na hora H. E a porta fechou para aquela geração. Isso lembra que Deus nos dá oportunidades, momentos de decisão. Se a gente duvida ou demora para obedecer, pode perder bênçãos, perder a direção que Deus tinha. Tem que discernir e agarrar as chances de Deus pela fé. Agir na hora certa. E por último, o exemplo forte do remanescente fiel. No meio de todo mundo com medo e se rebelando, Josué e Caleb ficaram firmes. Eles representam aqueles que, em qualquer tempo, escolhem ser leais a Deus, mesmo sendo minoria, mesmo sofrendo oposição, piada, até ameaça. Não foram na onda da maioria, confiaram em Deus. É um chamado para coragem e fidelidade individual, não importa o que os outros façam. Falou que Josué foi moldado na fornalha da espera, da frustração, das provas difíceis, naqueles 40 anos seguintes. Como isso se aplica a nós? A jornada do Josué mostra que liderança, ser útil para Deus, muitas vezes é formada em tempos longos de espera, de parecer que nada acontece, de prova que a gente não entende na hora. Aqueles 40 anos a mais no deserto, vendo a geração incrédula morrer em volta, com certeza testou a paciência e a fé deles. Mas eles continuaram firmes. Venceram porque, como a fonte diz, escolheram confiar na soberania de Deus, mesmo quando tudo parecia contra. Isso desafia a gente a olhar para os nossos desertos, tempos de aperto, espera, frustração, não como castigo, mas como campo de treino, onde Deus está moldando a gente para coisas maiores, se a gente ficar fiel. E a coragem deles de ir contra a maioria, de defender a fé, mesmo com risco de apedrejamento, tem paralelo hoje. Com certeza absoluta. Viver pela fé num mundo que valoriza o contrário, ceticismo, materialismo, medo, exige coragem. Defender princípio bíblico quando a cultura vai para outro lado pode deixar a gente desconfortável, como minoria, mal entendido, até hostilizado. A firmeza de Josué e Caleb inspira a gente a não abrir mão da fé e dos valores por medo do que os outros pensam. E o alerta de Ellen White é direto. Duvidar das promessas de Deus hoje, duvidar que Ele pode agir na nossa vida, vencer nossos gigantes, é cair na mesma armadilha que custou caro para Israel. A promessa continua. O Senhor está conosco, não os temais. Fazendo um resumo, então, da nossa conversa de hoje, a história dos espias é muito mais que história antiga. É um espelho da nossa luta interna entre confiar em Deus e ceder ao medo. Mostra, assim, de um jeito bem claro como a nossa perspectiva, onde a gente foca nos problemas ou nas promessas, definem a nossa vida e as nossas escolhas. E, claro, mostra que as escolhas têm consequências reais, né? Pra gente e pra quem tá em volta. E nesse cenário todo, a lealdade de Josué e Caleb brilha mesmo como um farol, mostrando o caminho da confiança. A gente está deixando murmurações, aquelas reclamações internas, sabe? Insatisfações quietas ou medos que a gente nem admite, impedirem a gente de avançar nos planos que a gente sente que Deus tem para nós? Será que, sem querer, a gente está agindo como Israel lá em Cádiz, paralisado diante de uma chance por causa de um medo escondido? Boa pergunta. Ou pensando nos desafios concretos. Quais são os gigantes na nossa vida hoje? Problema financeiro, de relacionamento, saúde,
um vício, uma dúvida, que parecem impossíveis de vencer. Será que parecem assim porque a gente está medindo só com a nossa força, esquecendo de usar a lente da fé radical de Josué e Caleb? Aquela fé que fez eles dizerem sobre um povo forte e cidades muradas: são nosso pão, com certeza vamos vencer, não por eles, mas porque o Senhor está conosco. Onde a gente precisa aplicar essa mesma fé hoje? Fica aí a reflexão. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!